saíram o ano passado 62 mil jovens deste país. A gente não tem uma visão no país que eu possa dizer, olha, é para ali que estamos aí. Eu não quero estar aqui a falar mal do que é Portugal, mas já que perguntaste, quem é o Tim Vieira? O Tim Vieira é empresário. Já construiu mais de 20 empresas, tem uma net worth acima de 40 milhões. Eu não tinha uma voz quando tinha 24 anos. Ainda bem que estão todos fora. Eu vou fazer uma proposta. Estamos a falhar, estamos a perder bastante. Quando as coisas correm mal, é esse mindset que a gente pode escolher. E a gente vê até no Muhammad Ali, quantas vezes caiu e levantou-se. E é um bocadinho isso. Qual é que é o teu foco? O que é que te faz acordar? O meu foco agora é trabalhar para alguma coisa que eu possa deixar e ter orgulho. Este foi um dos maiores conselhos que já me deram. Faz o que consegues fazer. Don't worry about all the rest. E qual é que é a mensagem que tu queres deixar para a próxima geração? O convidado de hoje, Tim Vieira, já construiu mais de 20 empresas, é investidor em mais de 100 empresas e tem uma net worth acima de 40 milhões. Pai e falado por muitos como um dos melhores líderes em Portugal. Tim Vieira, muito bem-vindo. Obrigado, Faustino, e obrigado por começares a mensagem. Ora é essa, eu é que agradeço aqui porque é o meu primeiro convidado, já tinha dito, e é uma honra enorme tê-lo aqui. E queria começar por uma questão que eu tenho observado isto em muitos empreendedores, alguns que eu tenho falado, que é, eu vejo que muitos deles encontravam-se quase entre a espada e a parede. E eles tiveram um momento que precisavam obrigatoriamente de perseguir aquela missão, ou de construir, pelo menos para começar, a primeira empresa, estavam totalmente apertados e precisavam, dependiam daquilo. E eu não sei se a ti também foi isso que aconteceu ou não. Eu queria-te aqui perguntar como é que foi o teu primeiro projeto e o que é que te motivou para começares. Não, eu acho que empreendedores vão várias vezes estar entre a espada e a parede, porque a gente não é que vamos a um risco total, mas é que estamos sempre nos limites, a tentar fazer coisas diferentes, e muitas vezes as coisas diferentes às vezes o tempo ainda não pode estar preparado para essa coisa diferente. Eu já vi vários empreendedores começarem um negócio e falhar porque estavam um bocadinho à frente do tempo, e um ano depois quem faz o mesmo negócio tem sucesso. E para mim, eu não tive, o primeiro negócio não foi entre a espada e a parede, foi porque eu queria começar a ter um bocadinho de finanças para poder ser independente. Então comecei super cedo, e eu lembro que eu quando comecei a fazer negócios era mais para ter coisas, era para ter a primeira raquete de ténis de graphite, para mim era importante. Eu estava a jogar ténis naquele tempo, foi para aprender a jogar, a fazer scuba diving, coisas assim. Então foi para ter independência numa maneira, ok? E comecei com negócios pequeninos, negócios de coisas pequenas, de quase pedir a familiares para me comprarem, para eu começar a ter dinheiro para fazer essas coisas acontecer. Obviamente, depois isso foi crescendo, porque uma pessoa começa a ficar com o hábito, o que dizem é que o bicho morde, aquela coisa toda que a gente ouve sempre, mas não, é só que a gente queremos ficar mais e mais independentes, queremos estar a escrever a nossa história e queremos começar a ter o nosso futuro nas nossas mãos. Então foi assim que começou. Durante a ser empreendedor, sim, já várias vezes tive em situações que se calhar podia perder tudo e ter que começar outra vez. Já aconteceu-me uma vez, onde perdi o que tinha e tive que começar outra vez, mas nunca perdi experiência, nunca perdi o que eu já sabia, nunca perdi o network que eu tinha, e eu acho que foi um bocado isso. Mas eu acho que empreendedores muitas vezes põem mesmo tudo on the line, né? Põem tudo a que pode perder. Yeah. Totalmente. E aqui ia perguntar então, mais especificamente, qual é que consideras que foi o teu primeiro negócio a sério? Aquele que... e quais é que foram aqui as dificuldades ao início que tiveste e como é que as ultrapassaste? Eu acho que assim, um negócio que eu comecei, que começou pequeno e começou a crescer e depois no fim até vendia o que era os meus pontos de venda, foi começar a vender em pontos de venda fruta e vegetais, que era um negócio que era sempre dito que eram os portugueses que faziam, mas normalmente tinham uma loja e vendiam. Eu comecei a pôr em pontos de venda, sítios de vender, e basicamente tinha carrinhas que levava a esses pontos e vendíamos. E isso eu comecei cedo, e depois de algum tempo já não dava mais. Eu estava a fazer escola ao mesmo tempo e consegui vender isso, e percebi, foi o meu primeiro exit. E para mim isso, eu lembro-me, porque foi a primeira vez que eu
fiz um negócio, cresci o negócio tinha pernas e eu consegui vender por um valor o meu route, ok? Isto com que idade? Opa, eu estava na escola alta, então eu tinha se calhar uns 17, ok? E isso também foi em tempos diferentes, né? Eu choquei o meu primeiro carro aos 14, porque o meu pai deixava-me guiar porque ele precisava que eu guiasse. A gente éramos imigrantes num país, precisava que eu ia fazer compras para ele, levasse coisas para ele. Então era um mundo um bocadinho diferente, né? Os meus filhos, eu agora não vejo eles a fazerem isso e fico com pena muitas vezes. E eles também ficam com pena porque eles ouvem as histórias e querem fazer coisas que o pai fez, mas é um mundo diferente, ok? Mas foi se calhar o meu primeiro exit que eu lembro. Também lembro do primeiro grande negócio que eu fiz que correu muito bem e depois parou de correr bem. Isso também obviamente magoa, mas aprendemos muito e nunca mais quis ter aquele feeling na vida, mas não parou de arriscar, não é? Quando falamos que eu investi em 100 negócios, desses 100 negócios 10% é que funcionaram e tiveram sucesso. Dos 20 que eu comecei, se calhar 40% tiverem sucesso. Então, isto não é sobre a gente sermos empreendedores de sucesso, é sobre ser empreendedores de experimentar e de arriscar e algumas vezes a gente temos sorte e conseguimos ter um negócio que é logo à primeira ou à segunda ou à terceira, e depois há empreendedores com muito mais foco e é isso que eles só querem fazer para o resto da vida. Eu nunca fui assim, eu quis sempre, se calhar, quando já não estava a dar valor numa área, eu já não queria estar mais nessa área, mas não é, a gente tem que mesmo arriscar e experimentar e fazer as coisas acontecer, e com isso vem sempre risco. Claro, isso é muito curioso o que estás a dizer, porque há um escritor que eu gosto muito, um livro que é o de Almanach of Naval Ravikant, e o Naval, ele é um grande investidor e ele veio mesmo do zero, era um indiano, foi para os Estados Unidos, começou do zero, super pobre, e ele gosta de dizer que ele aprendeu a construir sistemas para, em 99% das situações onde é posto, mesmo que ele começasse 100 vezes a vida de novo, 99 delas ele ia conseguir chegar ao patamar que está hoje. E era um bocadinho agora aí que eu queria chegar, que era, qual é que tu consideras se hoje tinhas aqui um wipeout total, limpavas, tinhas que recomeçar do zero? Não. Quais é que tu achas que são os princípios que tu tens em ti que te iriam outra vez ajudar a voltar a pôr na situação que está hoje? Não. E qual é que seria esse caminho? Eu acho que tem que ser mindset. Eu acho que há uma palavra que a gente tem que ter para ter sucesso na vida e começar do zero ou até quando não começamos do zero, mas estamos bem na vida, continuar a estar bem na vida, é o mindset. Okay? A gente tem que acreditar, a gente tem que perceber que estamos sempre a aprender e que estamos sempre a ter novas experiências e se não adaptamos com essas experiências que estão a acontecer no mundo e connosco, vamos morrer. Okay? Eu acho que quando as coisas correm mal, é esse mindset que a gente pode escolher se vai ser positivo ou se vamos render e acabou, né? E aí a gente vê até no Muhammad Ali, quantas vezes caiu e levantou-se. E é um bocadinho isso, é o mindset que é o maior no mundo, então tem que levantar-se. E para mim é mesmo o mindset, e depois é obviamente o network que a gente faz à nossa volta, porque perder dinheiro é ok, mas perder o teu network não é ok, porque não vais conseguir reconstruir, é muito difícil. Então é a gente pensar nessas coisas, né? E as duas coisas estão no nosso poder. O teu mindset está no teu poder, e criar network e guardar esse network também está no teu poder. Quanto às vezes coisas como o que o governo faz ou o que o mercado muda não está no teu poder, então a gente tem que trabalhar nisso, né? Que está nas nossas mãos. E aí, por acaso, uma coisa que eu acho muito curiosa neste mundo, mais uma vez, eu não adoro a palavra empreendedorismo, mas não há melhor palavra para descrever. Quando se está muito neste mundo, uma coisa que eu comecei a reparar é que as pessoas são mesmo extremamente simpáticas e ajudam mesmo. E ao início, eu de repente senti... Eu não procurava ativamente um network e senti que aumenta gradualmente, principalmente porque as pessoas mais velhas ajudam imenso. Mas há aqui alguma dica que tu possas dar a jovens que estão a começar? Como podemos procurar aumentar aqui o nosso network? O que é que podemos dar de valor a outras pessoas? Não, empreender não é uma palavra má, nada, é crescer, é ajudar, é fazer o network,
usar as nossas experiências para ajudar outros a não terem que ter as mesmas experiências más para terem sucesso, ok? Eu acho que qualquer pessoa que fez alguma coisa do zero percebe o valor que isso tem, right? E é por isso que muitos deles depois querem dar e querem ajudar os outros, porque sabem o que é esse caminho. Eu acho também empreender, as pessoas que tiveram sucesso ou que fizeram do zero ou do pouco, também percebem que nunca fizeram sozinhas. Não há um empreendedor que pode dizer que foi por ele fazer e tudo correu bem e o sucesso vem só dele, não é. É pela equipas, é pelo network, é pela ajuda dos outros. Então começa-se a perceber que para também melhorar o ecossistema, a gente temos que melhorar o ecossistema, quem está dentro do ecossistema, e muitas vezes são os empreendedores que sabem que podem ajudar, e depois há o give us gain, não é? Eu acredito muito nisso, quando a gente dá, recebemos, e eu já recebi muito, porque eu acho que também já dei muito, e isso não é uma daquelas coisas que funciona de tu receberes e depois é que dás, tu tens que dar para receber, porque as pessoas não são, eles conseguem ler alguém que não é transparente, alguém que não está lá por os valores certos, é um ecossistema que é muito transparente, ok? E eu acho que em países que a gente vê essa transparência tem muito sucesso, naqueles que são mais fechados leva mais tempo, em países que há esse entrepreneurship e tudo isso a acontecer, há mais ligações a off-takers, a investidores, e mais acontece, e quando isso começa a acontecer também a probabilidade de sucesso começa a crescer. Então é a gente não pensar em nós, mas pensar nos outros, que o mercado melhora para nós. Estás a perceber um bocadinho isso? Sim. E sentes que o nosso ecossistema cada vez mais permite isso? Ou ainda eu sinto que, eu pouco percebo e pouco conheço, mas sinto que houve um avanço gigante também nestes últimos, se calhar, 4, 5 anos, também devido todo ao boom que estava a existir. Não sei se sentes isso e se o ecossistema está a melhorar bastante, ou ainda achas que está muito... Eu acho que não é, as pessoas são um bocado selfish no fim, não é? Quando a gente vê um sítio que está a funcionar, mais pessoas querem estar lá, ok? E isso é bom, porque foi o que aconteceu aqui um bocadinho em Portugal. Começaram a ver que há muito talento, começaram a vir para cá para usar esse talento. Começamos a ver que conseguimos trabalhar de cá hoje em dia remotely para muitos outros sítios. Então viemos escolher o lifestyle português e trabalhar se calhar lá para fora. Então tudo isso são vantagens, não é? Eu acho que não há nada mal em usar o melhor de um país e ganhar esse melhor do país. Eu acho que também a gente conseguimos ainda ser mais atrativos, porque a gente falamos que estamos a ter sucesso, mas muito do fundraising ainda é fora de Portugal. Muito do sucesso acontece quando a gente pensamos fora de Portugal. Até muitas vezes os nossos founders têm mais sucesso, estão envolvidos com pessoas que são lá de fora. Então há muito que ainda tem que ser feito cá. E eu acho que a gente tem que ter um mercado mais estável, um mercado que mostra mesmo que estamos sérios sobre produzir o que estamos a investir nos startups e em negócios e etc, porque também mudar de um dia para o outro é a pior coisa que a gente pode fazer, porque as pessoas hoje em dia conseguem apanhar um avião, conseguem ter nomad visas, conseguem ter maneiras de irem mudar não só para onde é lifestyle, mas muitas vezes onde é melhor em maneira que eles pensam. Okay? E hoje em dia estamos a viver num mundo que isso é verdade, não é? Isso acontece. E sentes que, eu lembro-me de ver num podcast um dado que eu nunca tinha pensado sobre isto, que era, eles diziam que em Portugal, às vezes, as nossas empresas, pequenas empresas, claro, têm dificuldade em levantar capital ou conseguir aqui mais investimento de investidores externos, de um ponto que eu nunca tinha pensado, que é, eles naquele podcast diziam que muitos empreendedores portugueses, para sobreviverem, há sempre uma parte, às vezes, que é passada fora ou debaixo da mesa. E o que é que acontecia com isso? De repente, as contas revelavam um negócio muito menos lucrativo do que no real era. E eu lembro-me de, não sei se concordas com isto ou não, porque eu fiquei curioso, nunca tinha ouvido falar disso, que é o que eles diziam, estavam a incentivar ao máximo sempre alguém que no futuro pense em procurar capital ou pense que vai precisar para o negócio, manterem sempre as contas... Isso é fácil a gente falar. Agora, em realidade, é super impossível
a gente estamos a dizer que um startup que vai se calhar estar 2, 3 anos sem fazer lucro, ter lá tudo nos livros, quando não tem um investidor que exige isso. Então, quando não tem um grande investidor, eles estão em sobrevivência, não estão em crescimento, não estão em nada, estão a tentar sobreviver para um dia pagar mais taxas, etc, etc. O mercado cá não é o mercado mais fácil para um startup, okay? Nem para um negócio pequenino ou médio, nem nada, porque a gente, quando vamos ver e começamos a pagar salários, todos os meses vais perceber o que é duro de pagar salários, porque tens a segurança social, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo, e muitas vezes até taxas que a gente não está à espera continuamos a vir. Então temos um mercado que é super difícil uma pessoa ser competitivo com o resto do mundo. Não faz mal o que a gente diz, é a verdade. Sim, okay? sim, a gente estamos a trabalhar nos Estados Unidos, estamos a trabalhar em sítios como a Índia, em África, e é muito, muito mais fácil e mais transparente e quase ser um startup é muito mais fácil, porque se a gente não estamos ainda a fazer lucros e isto, estás quase fora do radar, porque eles percebem que também como é que vão te fazer pagar. Aqui não, aqui a gente somos muito eficazes em tirar todos os cêntimos de cada empresa, ok? Eu acho que isso é que é duro, é por isso que é bom quando a gente temos fundraising de uma empresa e temos um burn rate aqui em Portugal, que se calhar é um burn rate que é mais leve que lá fora, mas quando a gente vai pôr tudo junto e vemos as dificuldades, não é o mercado melhor para um startup, é um bom lifestyle, mas se é o melhor mercado para um lifestyle, a gente pode ver, estamos a, sei lá, 29 meses à espera da Bazooka, que antes era chamado Bazooka, agora ninguém viu a Bazooka. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, há muitos problemas que a gente estamos aqui, que empresas às vezes ficam meses e anos à espera de o que foi prometido e não acontece, e isso está a custar dinheiro. Então, quando a gente ouve, se querem tirar taxas dos restaurantes, etc., isso que se calhar são os que se calhar pagam às vezes por fora ou conseguem, porque trabalham com cash, os outros não conseguem, têm que melhorar as taxas, têm que fazer mais atrativo, porque há uma lei no mundo, agora não me lembro o nome, mas there's a law que diz que chega a um ponto que as pessoas começam a não entrar no sistema. E até esse ponto tu está ok. Agora, quando é mais fácil estar fora do sistema, porque sobrevives, e se entras no sistema morres, há um problema aí, não é? Sim, há que permitir crescer também. Lá está, depois no futuro, em princípio, se promovemos esta cultura, vamos também colher os frutos depois desta cultura, um dia mais tarde. Se calhar, esperemos, não sei. Temos mais hipóteses disso. Sim, pelo menos. E depois aqui, muitas vezes a vida... E se não fazemos isso, Faustino, a gente tem outro problema. Saíram o ano passado 62 mil jovens desse país. Ok? Não, se calhar tínhamos uma maneira melhor de conseguir guardar eles e eles conseguirem ter um tempo com um startup, se calhar tem 2 anos de carta branca, de ver como é que é, as coisas se calhar podem mudar, porque os nossos salários não são atrativos, e é possível em pagar mais. Quando a gente quer pagar mais, pagamos, não é? Quando eu agora aumento alguém que ganha na nossa empresa uma média, okay? A nossa média é à volta de 1.900, okay? E eu tento pagar mais 100, 44 euros não é deles. Está a perceber o que eu estou a dizer? Sim, é tough, okay? Mas aí é um ponto curioso, Tim, porque eu vejo que eu estou com 24 anos. A maior parte dos meus amigos entraram no mercado de trabalho, estão agora. Quase todos eles estão a pensar só, os que estão cá, estão a pensar como é que estão a construir um currículo para irem para fora. Ou seja, se nós formos ver até de um ponto de vista de o dinheiro que está a ser investido em educação, eu lembro-me que, por exemplo, na universidade onde eu estudei, nós pagamos os 700, 800 euros por propinas por ano, mas para a universidade isso tem um custo de 5.000 ou 6.000 por aluno. Nós estamos a ter um investimento gigante na educação para depois estarmos a dar tudo lá para fora. É assustador pensar que toda a gente quer ir para fora. Diz-me, se a gente dizia, vamos ter toda a gente que tem até a idade dos 25, só tem um flat tax de 10%, se trabalhar para uma empresa, se calhar era mais interessante. Ia haver uma competição para receber pessoas até aos 25, ok? Eu estou a dizer 25, podia ser 26, 27, o que seja, ok? E esses já não estavam a pensar ir para fora.
era melhor para as pessoas que empregavam eles iam ter melhores currículos e tudo, e depois, se calhar, dos 25% ia para 15%. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, e eles assim também já estavam a investir, já tinham casas, já tinham famílias, já não fugiam tão facilmente, e eram um ano para as empresas, para o país, para esses individuais. A gente tem que pensar em maneiras diferentes. Não conseguimos pôr todos pintados com o mesmo pincel, porque isso aqui não está a funcionar. Portugal não estamos a fazer mais... a criação, não sei, a maneira que estamos a ter crianças não está a ser positivo, então temos que começar a pensar em maneiras diferentes, e se a gente não guardar o nosso talento, a gente não tem futuro, é fácil, e o futuro, e as pessoas que a gente estamos a chamar para cá, sem dúvida, temos alguns super ricos, mas esses não estão a trabalhar para crescer as nossas próprias empresas, podem investir, mas precisam de pessoas, então, quando os portugueses saem é mau, e os outros que a gente estamos a trazer para cá também não é o calibre de pessoa que a gente estamos a precisar para criar valor, ok? São para fazer serviços, desde na fruta ou como seja, é preciso, mas não é isso que vai salvar o país para o futuro. Então estamos num sítio que a gente tem que repensar como fazemos taxas, como guardamos pessoas cá, muitas coisas que até podem ser super fáceis de implementar, só que vai ter que levar muita coragem para começar a fazer, ok? E não vai ser fácil para todos aceitarem, mas se a gente não fizer, vamos morrer, como a gente estava a falar, não é? Eu acho que aí uma coisa que eu vi também que é muito curioso, que é falta estratégia sempre a longo prazo. Nós, por exemplo, não querendo, estávamos há bocadinho a falar de, na época de descobrimentos, há uma data de anos atrás, o que acontecia? Nós plantávamos, fizemos o pinhal de leiria, por exemplo, estamos a construir pinhais, a pensar na estratégia de um dia pegarmos naquelas árvores. Eu acho que não é a estratégia que falta, eu acho que é a visão. Porque sem visão, a gente nem estratégia vamos chegar, não vamos fazer nada. De momento, a gente não tem uma visão no país que eu possa dizer, olha, é para ali que estamos a ir. Para os jovens acreditarem, para os mais velhos acreditarem, para quem tem netos acreditarem que os netos vão ficar cá. A gente, como pais, estamos à espera dos nossos filhos saírem, não é? E isso não é uma coisa nova. Eu acho que foi Magalhães que disse que as primeiras palavras de uma criança portuguesa, quando começava a falar, era vou viajar, não é? Mas era por motivos diferentes, era para ir tomar o mundo, era para trazer riqueza de volta para Portugal, etc. Hoje em dia a gente vamos para fora porque é a única maneira de a gente fazer uma vida melhor para a gente lá fora e sobreviver, que estamos aqui às vezes a sofrer, ok? Porque as nossas médias são péssimas, a gente tem que ser honesto, ok? Mas é difícil a gente estar à espera de empresas melhorar tudo isso, a gente não tem uma visão para onde queremos ir, e eu acho que a visão é que a gente ainda não vendeu a ninguém, ok? Muitas das coisas em Portugal eu às vezes quase acredito que acontecem por sorte. Eu às vezes penso, olha, estamos agora com um grande turismo e isto está incrível. Está um grande turismo, não foi uma estratégia, uma visão enorme às vezes do governantes, mas foi empreendedores irem lá fora, começarem a vender o Airbnb, etc., que a gente ganhamos por isso. Mas a nossa visão tem que ser muito mais importante. A gente também não vale a pena estarmos aqui com uma visão que agora o turismo é a nossa maior coisa, porque as coisas mudam muito rápido. Eu agora, quando estive na Grécia, voltei a pensar que os gregos vão outra vez ter um surge no turismo que vai ser um risco para nós. A África do Sul, de momento, está a ser barato para ir para lá. E a gente tem que ter mais que o turismo, a gente tem que começar a pensar onde é que há outros sítios que a gente conseguimos afetar e ser os nossos próximos descobrimentos, não é? Estamos há 500 anos com os descobrimentos, a gente precisa de novos descobrimentos, mercados, maneiras de fazer, e eu acho que estamos num tempo que pode ser interessante, porque com o AI que está a acontecer, com tanta coisa que está a acontecer, os portugueses até têm uma vantagem porque são super-humanos. We really are. A gente consegue comunicar com pessoas, com todos gostam de nós, nunca chega a um sítio e digo sou português, eles, não quer português, ou sai daqui. Não, estás a perceber? Mas a gente tem que abrir essas portas e temos que começar a ter uma visão do que queremos fazer. Isso é um excelente ponto, por acaso pensava mais em estratégia, mas visão é uma descrição muito melhor. E aqui também voltando um bocadinho só atrás, e falando aqui outra vez um bocadinho dos empreendedores, eu acho que hoje em dia a vida de um empreendedor muitas vezes é pintada como sucesso, como uma vida excelente,
E acho que, porque só são partilhadas as grandes histórias das grandes empresas que foram construídas. E eu não sei se tu conseguias aqui falar-nos aqui sobre, se calhar, um grande obstáculo que tu sentiste e que conseguiste ultrapassar, ou também aqui um bocadinho, às vezes, do lado mau. Não querendo estar a tocar muito, mas do lado mau às vezes também é bom passar para perceberem. O lado mais difícil é a responsabilidade. Qualquer empreendedor que é sério e que está a crescer e que está a tentar fazer um futuro para a empresa dele e para os funcionários e para o mercado dele, é super difícil. A gente chegamos a dia 26, a dia 8, salários. Ok? De dia 8 também, rendas. Ok? Depois chegamos aí a meio do mês, taxas. Ok? E depois começa tudo outra vez. Então, um empreendedor constantemente é ter responsabilidades. Pagar as taxas, pagar as rendas, pagar salários, constantemente à procura de talento num mercado que é difícil, como eu falei, constantemente à procura de como é que vamos ter mais mercado. Então, isso são todas as coisas que fazem a gente dormir pouco, ok? Porque é responsabilidades. Muitas vezes acordo e penso, como é que vai ser isto, etc, etc. Estamos num país que até a maneira de pagar não é boa, porque temos às vezes faturas lá fora 120, 150, 180 ou nunca vão ser pagas. E a gente já pagou o IVA, a gente já tivemos custos, já fizemos trabalho e depois temos uma justiça. E eu não quero estar aqui a falar mal do que é Portugal, mas já que perguntaste a pergunta, é melhor saber. É o lado da justiça que não funciona. Se a gente temos que ir atrás de alguém que não pagou, vai custar a gente mais e anos para a gente às vezes receber o que aconteceu, que a gente esquecer e continuar. Desculpa interromper, mas falas mais de uma questão de justiça mesmo ou do tempo que a justiça demora a exercer? Para mim é a mesma coisa. Se leva muito tempo, não funcionou. Sim, porque estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, time is money, não é? Dinheiro, não vais avançar. Time is money. E a gente andamos aqui maneiras que andamos em voltas e voltas, e se a gente não tem justiça, se a gente não temos menos burocracia, outra coisa que às vezes põe acordar, não a falar do lado do negócio que a gente tem com serviços e escola, mas vamos lá falar no lado de construir casas ou imobiliário. Às vezes um plano que é para ser 2 anos leva 5. A gente não tem respostas, pomos lá planos, etc. Quando a gente começamos a olhar porque é caro e porque não há casas, porque é difícil, é super difícil, e se calhar por causa disso a gente tem que fazer casas mais caras. Okay. Se a gente conseguir termos menos burocracia e conseguimos ter respostas e temos de respostas, se não tens uma resposta em 30 dias é positivo, a gente se calhar começava a andar para a frente. Então há muitas coisas que um empreendedor vai ter que enfrentar e que vai passar e que é super difícil. Então isto de vender que ser empreendedor é fácil, não é fácil. Eu acho que a melhor coisa que a gente temos em ser empreendedor é que sim, no fim, quando corre mal é a minha culpa, e quando corre bem foi todos trabalharem juntos, incluindo que a gente podemos esperar pelo governo e tudo, etc, porque tudo faz parte disso. Mas eu acho que aquela história romântica não existe. Não existe. E quem está a ser empreendedor a sério e sabe a dificuldade de coisas, e eu acho que a gente até havia se calhar mais líderes que tinham passado por isso, porque depois iam perceber o que era, porque quando todos os meses, eu sei que até em fevereiro, porque é um mês às vezes um bocadinho mais pequeno, eu sei que vou ter que pagar coisas mais rápidas, dói mais. Então essas pessoas não sabem o que é isso, estão a perceber? A gente começar a perceber que a gente estamos a pagar transportes dos nossos funcionários e os transportes vão em greve e a gente tem que depois ir buscar Ubers, é mais custos, a gente os empregados não poderem vir ao trabalho porque agora as escolas estão fechadas e eles têm que ficar com os filhos porque os filhos não têm ninguém em casa, a gente começar a ajudar os nossos empregados a terem que ir para o privado porque não podem ir para um hospital público ou nunca mais vêm para o trabalho. É isso que é um empreendedor hoje em dia. Hoje em dia um empreendedor é soluções em tudo, desde do que era o negócio até à saúde, à educação, ao transporte dos nossos empregados, não é? Então aqui um dos pontos acho curioso é mesmo aqui o governo está aqui uma falta de apoio muito grande para a criação. Eu não quero estar aqui a culpar o governo, mas sim, são quem pode fazer isto tudo andar para a frente mais fácil, ok? E obviamente
Se a gente não tem que focar nessas coisas, que são coisas que a gente pagamos muitas taxas, eu vou dar um exemplo, a gente pagamos muitas taxas, pagamos muitos... pagamos os nossos taxes e muitas outras coisas para a gente ter esses sistemas a funcionar. Agora, se a escola pública não está a funcionar e eu tenho que ir para uma privada, estou a pagar para a pública e estou a pagar para a privada, o médico público não está a funcionar, vamos para o privado, estamos a pagar outra vez. Eu estou a pagar mais na gasolina porque tenho taxas para eu usar a estrada, mas também tenho via verde para usar as estradas, é mais. É sempre mais. Então, e depois, o pior disto tudo é tempo, porque tempo desgasta e custa muito dinheiro. Então, se eu tinha que dizer vamos lá dizer, uma maneira de melhorar isto tudo é sim, termos uma visão de melhorar isto tudo, com mais tecnologia, de responder e de, sim, também... pensarmos em soluções diferentes, okay? Que eu acho que é preciso. Muito foco aí. E aqui, fechando aqui a parte inicial de empreendedorismo um pouco, há muita gente, eu vejo aqui muitos amigos meus que querem começar, que têm ideias para avançar, e uma das primeiras coisas que eles pensam é: eu preciso de um co-founder, eu preciso de alguém para começar isto comigo. Mas eu já falei aqui com empreendedores mais experientes e mais velhos, eles às vezes dizem-me: afasta-te disso, não te metas, segue o caminho, mais vale do que estares aqui sempre a discutir, vai haver muitos entraves às vezes. Qual é que é a tua visão aqui, Tim? Achas que Eu acho que para mim é assim, depende. Né? Depende, se tu tens todos os talentos que é preciso para o teu negócio ir para a frente, ok, não vais precisar de ninguém. Agora, se o teu negócio é um negócio que precisa de vendas e precisa também de software e precisa de marketing, e se tu não sabes fazer os três, às vezes vale a pena tu ires buscar um co-founder que vai ser o teu CTO para tu concentrares em vendas e marketing, ok? Então tudo depende. Hoje em dia é poucas as empresas que uma pessoa pode começar que tu tens as competências para tudo, ok? E muitas vezes não tens o dinheiro para empregar todas as pessoas. Então levar o co-founder é uma maneira de aliviar esse risco, não ter tantos salários, etc. E começarem a construir alguma coisa maior, ok? Eu acho que quando a gente tem co-founders temos de pensar, se estamos a construir mais, não menos, ok? Se o valor dele está lá, dela está lá, vale a pena. O mal é se não está lá, depois é que começam coisas. Eu acho que mais importante é se começas sozinho ou começas com outro, é que começas de uma maneira muito transparente entre os dois. Como é que vai ser, se correr mal o que é fazemos, como é que a gente empregamos pessoas, quem é que é o chefe, quem tem a última palavra, como é que a gente vamos fazer se entrar mais um co-founder, porque se calhar precisamos de mais de uma pessoa, como é que vai ser? Eu acho que isso é mais importante. Isto é quase como um casamento, é a gente dizer, olha, eu nunca vou casar porque é um risco, não sei se vai ser muito fixe, se calhar também nunca vais fazer mais nada, nunca vais começar famílias, nunca vais crescer, ok? Ou quando casas, estão os dois alinhados, sabem porque estão a casar, há mais valor e começam a construir uma coisa que é bonita. Se vai ser fácil, não é a mesma coisa. Se vão ter mais experiência com o tempo, vão sem dúvida ter mais experiência com o tempo. E também, se não correr mal, vão sair, mas aprenderam muito. Okay? E no próximo casamento, ou na próxima vez que namoram, vão saber mais. É um bocadinho isso. Como um casamento é se calhar preciso ter valores em comum, muitos valores em comum para se saber que estão juntos 100%. Naquela missão. Falando aqui um bocadinho da tua parte de investidor, sabemos, eu vi que já no Shark Tank investiste mais de 1 milhão e já fora outros investimentos que já tiveste que pôr mais ou fazer noutras empresas. Quais é que, se calhar, aqui as partes, as características que tu destacas, as histórias de sucesso das de insucesso? O que é que tu sentes? Será que há aqui alguns fatores que tu conseguiste aperceber-te que levavam aquela empresa a ser mais bem sucedida? Normalmente são as pessoas, como em tudo, né? Às vezes não é a melhor ideia que vai ter sucesso, é a melhor equipa que vai fazer sucesso, porque uma boa equipa consegue fazer o pivot, consegue mudar, consegue fazer um novo business plan, consegue ser mais ágil, né? Consegue hustle, né? Quando às vezes só tem uma boa equipa, uma boa ideia, mas uma má equipa, acabou, vai para o cemitério a empresa. Eu vi, desculpa interromper, mas eu vi, achei muito curioso um estudo, já não lembro porque é que tinha feito este estudo, onde punham a importância era, o mais importante de todos era timing, a seguir era a equipa, depois era a ideia e em quarto já não lembro o que é que era, mas puseram mas estás a ver, tu ainda nem disseste dinheiro.
não capital, é funding. Era a quarta. Deve estar em fourth, fifth, sixth funding, porque se não tiveres as pessoas certas, não tiveres o timing certo, não vai dar. Não vale a pena quanto investir. Okay? Há grandes ideias com tudo por trás para ter sucesso e não tem. Okay? E a gente está a ver mais e mais que é pessoas que fazem a diferença. Right? E eu acho que aí para o futuro o knowledge está toda na internet, tu consegues ter tudo, mas se não tiveres as pessoas certas de inspirar, de liderar, de conseguirem vender a visão, vai ser muito difícil conseguirem fazer acontecer. Okay? Nossa, e até pegarem ideias, eu lembro-me de uns amigos meus que estavam a começar um projeto que é uma ideia que já existe, e muita gente diz, então vocês não estão a inventar nada, isso já existe, mas eles estavam super focados, porque nós achamos que vamos ser melhores do que essa empresa que já existe, porque pessoas... A gente viu, a Uber, a Lyft, a Bolt, não ficou só uma. Eu acho que a gente consegue perceber que às vezes ter mais focus e fazer um bocadinho melhor dá grandes resultados. Então, através as pessoas, é como vão lidar, é como vão ter o focus no que estão a fazer. E depois, obviamente, como é que vão fazer essa diferença entre uns e os outros. Mas, no fim, é as pessoas que fazem, são as decisões, são tudo isso. E tu, como investidor, quais é que são, se calhar, 3 características que tu gostas de estar atento à pessoa? Não, é mesmo se é alguém que está sempre a falar em si próprio, eu já sei que não vai correr bem, porque não tem o mindset de equipa e de fazer a coisa a crescer em conjunto. Alguém que, quando falam muito só do lado mercado local, é muito difícil. Uma pessoa tem que pensar maior que o Portugal e temos que poder pensar maior que Portugal, porque hoje em dia é mesmo assim. Outras pessoas são pessoas, às vezes, que põem muita importância no dinheiro e não na venda. Okay? Porque às vezes há empresas cá que podem vender e criar fundos, e há outros que só querem criar fundos e nunca mais vendem. Então, quando a gente chega a um ponto que a gente vê alguém que quer começar um negócio e basicamente está mais interessado se eu consigo arranjar clientes do que dinheiro, quase sempre tem sucesso. Okay? Quando eles querem os clientes. Porque depois aí começa a crescer. E aprendem com os clientes. Há muitas vezes eu vou a um fundraising e é top, e depois eu olho e vejo que é um fundraising que está sempre em fundraising. É a pior coisa. Nunca mais vão começar a vender. Nunca mais vão chegar a um ponto que já não precisam mais de fundraising. Não é? Curioso. E então tu sentes que, imagina, então se calhar aqui para os jovens que nos ouvem, qual é que tu achas que se calhar são bons ensinamentos? Como é que eles podem procurar aqui desenvolver as suas skills? O que é que tu recomendarias a alguém que está a começar, que pretende saber mais, que pretende aprender mais? O que é que tu recomendarias hoje, se calhar? Fala com muitas pessoas, diz a ideia, vê o que eles respondem, faz muitos pitches em termos rápidos e a ver quais são os positivos, negativos que as pessoas estão a dizer, e depois é começar com alguma coisa lá que está a acontecer, porque depois se começar, e o problema é que tem que ser 100 vezes maior porque há 1000 vezes mais clientes, o resto começa a acontecer. O mal é quando a gente quer tudo perfeito para começar e nunca mais começa, e depois quando começamos vemos que afinal era só a avó e o cão que queria o produto. Não dá, estás a perceber? Sim, isso totalmente. Curioso agora, vou fazer uma passagem nada correta, mas falaste agora de cão e há uma história que eu acho super interessante que eu já te via contar e gostava que explorasse aqui um pouco, que é a história do teu cão do Rainbow. Rainbow. Tu tens uma história super interessante, queres nos contar? Basicamente foi durante o lockdown, onde eu comecei a comparar o que eu fiz com o meu cão à vida das pessoas. Okay? Eu acho que na vida a gente passa por 3 períodos na vida, o que eu acho, okay? É que em inglês soa melhor, mas é o primeiro que é o need, okay? É a necessidade, que a gente precisamos de casa, trabalho, termos essas coisas a acontecer na vida. Depois dessa vem o que é greed, ganância. E é quando a gente achamos que precisamos muito mais do que precisamos. Então, precisamos agora de uma casa com mais quartos, mais televisões, um carro maior, precisamos começar, ficamos mais em
em dívida, porque estamos a querer quase uma vida para mostrar ao vizinho, ok? E quando a gente olhamos, temos muitas coisas, mas começamos a ver que essas coisas todas juntas é só mais problemas, de uma maneira, ok? E depois muitos não chegam à terceira, que é freed, que é quando a gente chegamos e estamos livres, que é quando a gente já não quer saber do vizinho, não precisamos de carros e conseguimos, se calhar, usar Uber quando precisamos e e temos uma casa, se calhar, num sítio mais pequenina, mas ao pé do café que gostamos, e passeamos o cão e gostamos disso, e é essas três coisas. E com o cão, aquela vez, fiz um pernil enorme, maior que o cão até. O cão é um Yorkshire pequenito, então, né, com uma personalidade enorme, mas um cão pequeno. E eu dei o osso a ele no fim, e era um osso enorme, e ele basicamente não saía do pé do osso, ficava lá, até tremia para não perder o osso. Ele era um cão que andava sempre comigo, estava sempre feliz, e de um momento para o outro, como tinha aquele osso, não saía dali, estava sempre estressado que ia perder. E é um bocadinho a vida. Eu olhei para isso e olhei, olha, é um bocadinho o greed. A gente temos tanta coisa, mas estamos estressados porque estamos com medo de perder essas coisas e não vivemos. Logo que eu tirei o osso, ele estava de volta todo relaxed e contente, e é um bocadinho isso que veio da história, era que às vezes menos é mais. Okay? E agora, se calhar, fazendo aqui, isto se calhar é um bocadinho perigoso dizer-se, mas não sei qual é que é a tua opinião, que é, eu sinto que antigamente as outras gerações, olho para os meus pais, para os meus avós, a maior preocupação que eles tinham quando eram jovens e queriam começar a fazer a sua vida era conseguir arranjar algo que lhes desse dinheiro, mas principalmente para matar a fome. Eles procuravam dinheiro para matar a fome, para construir a primeira casa, porque precisavam mesmo, tinham um need muito mais assente. Até que ponto hoje, se calhar a nossa geração, já temos com muito mais facilmente, já temos comida. Comida já não é um problema tão grande. O problema é que temos comida a mais. Yeah. Até que ponto não há, se calhar agora, muito mais a segunda etapa, está muito mais presente na nossa geração e torna-se cada vez mais assustador, com não só temos a primeira etapa já saciada e temos uma exposição muito maior com redes sociais, com etc. E torna-se ainda maior essa necessidade. Tu achas que isto é arriscado ou pode ser eu um acho problema? Que não é, no tempo dos meus pais isso, eles queriam unir e depois eles queriam fazer para nós. Então, se a gente olhava para os nossos pais, eles quase não tinham uma vida, trabalhavam, e eu estou a falar dos imigrantes e tudo, e todo o dinheiro que faziam era para um dia deixarem para os filhos, e deixar alguma coisa para os filhos. Hoje em dia eu não vejo isso como a prioridade nos jovens. Eles querem aproveitar o que ganham, querem ter um lifestyle, ok? E não há nada de mal com isso. Eu acho que a maneira que a gente também vamos começar a viver vai ser mais sharing, ok? Naturalmente vai ser mais sharing. Mas também acho ao mesmo tempo que a gente vamos ter que não ficarmos à espera dos nossos needs sempre serem tratados pelos outros, vamos lá dizer, ok? Porque se isso começar a acontecer é que a gente nunca vamos chegar ao nosso freed, porque vamos viver à espera de universal incomes, os nossos talentos a gente não usamos porque é mais fácil não fazer nada, e isso é um risco, ok? A gente estamos a chegar a um ponto que até agora nos Estados Unidos não há empregados, porque é às vezes mais fácil não fazer nada que fazer alguma coisa e ganhar dinheiro. Sim, okay? Sim. O universal incomes eu acredito que vão começar a acontecer, porque a gente estamos a ver maneiras de não é tomar conta daqueles que não podem trabalhar, mas temos pessoas que podem trabalhar que vamos tomar conta. É um real problem, ok? Então eu acho que tem que haver um balance na vida, não é? Como em tudo, equilíbrio, ok? Eu acho que a gente temos que deixar aquela fome do sucesso ainda está lá, e também em pessoas que vão ter sucesso não pode haver haters, e isso, a gente tem que usar isso para continuar a criar valor, e nem vou dizer riqueza, porque no fim valor pode ser feito em muitas maneiras. You can have social entrepreneurs, que não é riqueza, mas em value é enorme, em value na vida deles é enorme. Então há muitas maneiras de fazer isso, mas não podemos criar pessoas que não fazem nada. Okay? Claro. E aí é que pode ser um risk. Okay?
E voltando aqui só à pirâmide, às 3 etapas que estavas a fazer, tu achas que obrigatoriamente às vezes tem que haver um mínimo de dinheiro que aquela pessoa tem que criar para poder chegar à liberdade para alcançar o terceiro, ou então se calhar por baixar drasticamente os custos de vida dessa pessoa? Como é que tu achas que alguém, se tu desse um conselho para alguém conseguir mais facilmente chegar ao topo, qual é que seria? Eu acho que é expectations, é gerir os expectations, é viver a tua vida. Eu acho que há pessoas que com os 2.000 euros que a gente pagamos conseguem ter uma vida que estão no freed, porque estão a viver em sítios, hoje em dia com remote, que pagam pouco, they relaxed, estão a fazer a vida deles, etc, etc. E temos outros que ganham 20.000 e estão stuck no greed, não conseguem fazer nada e ainda estão a criar dívida. So it depends. Sim. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Eu acho que o que é importante é a gente começarmos a saber como é que podemos ser mais efficient, como é que começamos a viver a nossa vida, não a vida por os outros, you know? Em social media, it's so simple, uma pessoa às vezes criar coisas, ou comprar coisas e ter uma vida que não precisa, ok? Inconscientemente. E depois no fim chegamos aos 45 e queremos mudar tudo, porque vemos que isso não sou eu. Então chegamos a esse período e queremos vender tudo, sair de tudo e começar tudo de zero. Eu acho que não, eu acho que agora em dia a gente vamos mudar a vida muito mais vezes, ok? Mas vamos ter através de uma visão do que é a nossa vida, porque quando eu estou a falar qual é a visão do governo, eu também estou a falar qual é a tua visão, como o Faustino aos 24 anos, where do you want to go? Qual é o teu business plan? Não é só começar negócio, precisas de um business plan para ti próprio, porque se não tiveres, hoje em dia é tão fácil perder-te e ir para o lado errado e depois levar 3 anos para pensares porque estou aqui. Não é? Hoje em dia as coisas acontecem muito mais rápido, basically, né? Isso, imagina, e o que tu disseste aí, eu acho que vai muito de encontro com o foco, ter um foco. E acho que este foi um dos maiores conselhos que já me deram, que era, eu perguntei o que é que um bom empreendedor, como é que se destaca um bom empreendedor, como é que alguém tem mais sucesso? E sempre me diziam era foco. Foco é a coisa número 1, porque é muito fácil sair desse foco. E eu queria te perguntar, o que é que agora, qual é que tu sentes agora que é o teu foco, depois de já muita construção que tu já tiveste ao longo da tua vida, qual é que é o teu foco? O que é que te faz acordar todos os dias? O meu foco agora é trabalhar para alguma coisa que eu possa deixar e ter orgulho. O projeto que estamos a fazer com a Brave Generation Academy, eu acho que é alguma coisa que quando eu morrer, it's great, está aí alguma coisa que vale a pena. A fazer o Brave Generation Academy, não estou a pensar nos meus filhos deixar mais dinheiro para eles, mas é deixar um legacy, ok? Porque de momento cost money, não faz money, mas a minha ideia é chegar ao ponto que a gente até podemos fazer de graça, porque eu acredito que a gente conseguimos fazer educação de qualidade e relevante, vamos lá dizer, mais relevante para os dias hoje, numa maneira como o web, onde tu não sabes quem te paga, but it's there, ok? Eu acho que o meu foco na vida hoje em dia é trabalhar com pessoas que eu gosto, e não trabalhar com pessoas que eu não gosto, vamos lá dizer, ou não admiro. E se eu conseguir fazer alguma coisa que dá-me propósito e trabalhar com pessoas que me inspiram, I'm okay. Estás a perceber o que eu estou a dizer? It's not, não é dinheiro que me motiva, mas sim, é mais... Achar um sistema maior que tu, um sistema que prevaleça. Tem a última pergunta, que é aqui a nossa pergunta da praxe, que é, tipo, qual é que é a mensagem que tu queres deixar para a próxima geração? A próxima geração é não ter stress, don't relax, não ter fear, ok? Porque eu acho que estamos com tanta coisa, né? Vem AI, vem automation, vem robotics, não vamos ter nada a fazer, estamos a perder os empregos, vão haver coisas diferentes e novas e tudo vai depender no teu mindset. Can you adapt? Okay? Que, os big dinosaurs morreram primeiro because they couldn't adapt. Okay? E a gente vamos ter que adapt e vamos ter que saber nadar, correr, muitas maneiras diferentes, porque vamos precisar disso em tempos diferentes da nossa vida. Eu acho que vai ser um tempo incrível o que vamos viver. Há sim muitos risks, mas para alguém que é jovem, eu dizia a eles, olha, se são risks que tu não consegues mudar ou influenciar, esquece.
Don't worry about it. Eu acho que os jovens estão envolvidos em coisas que eles não conseguem mudar e pensam muito nisso. Às vezes só pensam em climate change, pensam em Ukraine, pensam nisso. 100% é mau, temos que pensar nisso, mas começa a fazer coisas pequenas que consegues influenciar e viver aquela vida que não estás a ajudar o climate change para ficar pior, não estás sei lá, supporting o que está a acontecer em geopolitical issues, etc, mas não precisas de estar envolvido em tudo que não é tão importante ou não consegues mudar na tua vida. You understand? Porque se conseguires fazer a tua parte, encontrar a tua paixão, há de chegar ao ponto que tu podes fazer mais. Okay? Mas muitos querem fazer tudo hoje quando ainda não têm influence to do tudo hoje, né? Eu olho para a minha vida, eu não tinha uma voz quando tinha 24 anos, it was about making my life, né? Mas depois, as you grow, começas a ter uma voz, you can influence people, etc, e não perdes os teus valores e as tuas éticas. Aquilo é o teu business plan, através como eu estava a falar. Então, se eu posso dizer aos jovens relax, don't stress, have faith e faz o que consegues fazer. Don't worry about all the rest. Sempre houve challenges no mundo, sempre. But that's life, né? Focarem-se muito mais no single player game, onde podem mudar e não... Exactly. Tim, muito obrigado, foi um prazer enorme ter-te aqui hoje. Great. E está acabado aqui. Parabéns, Faustino, já não és uma virgem, já acabaste o teu primeiro interview e parabéns, foi muito bom, nunca tinha pensado que era a primeira vez. Sério? Muito obrigado, Tim. Ia-te só pedir uma última coisa.